Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Há muitas coisas boas prestes a acontecerem na sua vida a partir deste exato instante, viu? Você acaba de entrar em contato com a força restauradora de mais um programa Seitonoye, que leva até você um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua companhia e no programa de hoje assista a um debate de alto nível que reuniu os preletores Ennio Masaaki Hara, Yoshio Mukai e Marie Murakami. Eles nos ensinam como mudar a frequência da mente para atrair a felicidade. Imperdível. Você que nunca fez contato conosco e quer saber mais sobre a Seitonoye, ligue em nossa central de atendimento e receba na porta da sua casa uma revista totalmente grátis. Anote aí, 0800 770 2600. Ligue, preencha um cadastro e alguns dias depois, tem em mãos uma publicação cheia de palavras positivas e textos que levantam o astral. Mas atenção! Nossa central de atendimento funciona de segunda a sexta-feira das 7h45 às 17h30, aos sábados até às 15 horas e domingos e feriados só pela parte da manhã. Vale lembrar que só ganha a revista quem estiver ligando pela primeira vez. 0800 770 2600. Ligue, preencha seu cadastro e ganhe uma revista da Seitonoye. Na Seitonoye, antes mesmo de receber a graça, agradecemos, pois a frequência mental de gratidão é que concretiza os nossos desejos. Na verdade, vivemos um encadeamento de acontecimentos moldados e construídos pela vibração da nossa própria mente. Olha só que interessante. Saiba mais a respeito com os preletores Ennio Masaaki Hara, Yoshio Mukai e Marie Murakami, que explicam como mudar a frequência para atrair a felicidade. Oh, coisa boa! Muito obrigado. Se você que está em casa hoje não está muito bem, está passando por algumas dificuldades, vive de uma maneira infeliz, saiba hoje no programa como mudar a frequência para atrair a felicidade. E para nos orientar sobre esse assunto, o professor Yoshio Mukai. Tudo bem, professor? Muito obrigado, Muito obrigado por essa oportunidade. É possível ser feliz? Sim, cada vez mais, melhor. E é fácil ser feliz? É fácil de ser feliz. Ah, então tá bom. Aí o senhor vai explicar para a gente como ser feliz. E também temos a orientação aqui da professora Marie Murakami. Tudo bem, professora? Muito obrigada, preletor Ennio. Muito obrigada a quem todos nos assiste, para que hoje nós possamos aprender a ser mais felizes como nós já somos. Né? Isso. A senhora sempre foi feliz, desde que nasceu? Sim, com certeza. Que bom. Quando fala assim, cada vez melhor, é que dá para melhorar sempre cada vez mais. É, porque a palavra cria, né, Ennio? É verdade. Se a pessoa pergunta, como é você? Ah, tá assim. Ou tem gente que fala assim, ó, pronto. A própria pessoa está selando o que você... Está selando aí a atestado de que quer mesmo ser infeliz, né? Tá certo. Professor Yoshio Mukai, aqui no livro A Verdade, volume número 9, né, da coleção A Verdade, hoje vamos estar utilizando o número 9 da coleção A Verdade. Sim. Ele fala exatamente isso, né? Como mudar a frequência para atrair a felicidade. Sim. O que é essa frequência? Como mudar? Principalmente, nós precisamos ter o hábito de ver sempre as coisas boas, né? Coisas alegres. Se você fica observando o lado negativo das coisas, você vai construindo, porque é nossa mente que construi. Então é importante, mesmo que aconteça alguma coisa, a Seitonoye enfatiza bastante o pensamento positivo, né? O que essa situação vai inverter você para o lado positivo, né? Você foi roubado, mas vamos dizer assim que você tem condições de superar essa crise, então vamos tomar cuidado para não ser roubado. Então, se você consegue se proteger para não ser roubado mais, aquele pequeno ato que aconteceu se tornou um pensamento positivo para você. Então, sempre vamos transformar a nossa situação do nosso dia a dia vendo o lado positivo das coisas e fatos. Tá. Professora, a senhora citou agora que já nasceu feliz, sempre foi feliz, né? Alguém que está em casa agora talvez está pensando assim, que sorte que ela tem, né? Porque eu sou infeliz desde criança, né? Como ver esse outro lado da vida e mudar? Eu tive realmente a felicidade de nascer em uma família Seitonoye. E isso fez uma diferença muito grande, porque eu cresci dentro de uma família feliz. E não é que nossa família era abastada, não. A gente tinha bastante dificuldade, porque
Nossa família era em 24 pessoas, imagina, Enio. Família dos avós, os tios, tudo muito junto. Então, quando ganhava uma melancia, cortava em fatias que quando você assoprava, ela caía. Era nesse estado. Mas éramos felizes porque papai e mamãe sempre dizia, agradece, agradece, sempre agradece. O que nós temos é graças a Deus, né? Então, a gente aprendeu a manifestar o sentimento de gratidão. É o que o professor escreve. Então, se você que nos assiste agora acha que nasceu infeliz e nasceu para ser pobre, é porque tem que mudar esse pensamento de pobreza e começar a agradecer. E aqui na página 125, Enio, o professor escreve uma coisa assim muito importante, olha. Deixe esgotar o estoque de desgraças. Olha que coisa. Quando se manifesta uma infelicidade no mundo das formas, é a infelicidade que foi estocada na mente, que está sendo materializada e eliminada. Quer dizer, se você vive todo dia infeliz, tá? Só usa palavras que fazem com que você se torne mais infeliz, tá? Você tem um estoque muito grande de infelicidade. Portanto, deve alegrar-se pelo esgotamento do estoque e envolver a mente para a luz. Quer dizer, se você está infeliz hoje, aí você reclama, tá? Reclama, então criou mais estoque. Por isso que manifeste a infelicidade no dia seguinte também. Então, na hora que manifesta uma infelicidade, agradece, porque já está sendo eliminado, Vai chegar uma hora que vai acabar o estoque de desgraça, porque você está só agradecendo. Então, se você muda a maneira de ser hoje, neste momento, agora, o amanhã, ou quando fala amanhã, é daqui a pouco, há algumas horas, tudo a sua vida começa realmente a mudar. Esse esgotamento do estoque é uma boa, hein? É, muito boa. Quer dizer, se ainda é infeliz, porque ainda tem estoque. Tem estoque. De infelicidade que ficou guardada na mente, né? Mas a senhora falou que você vai tomar cuidado para não reabastecer o estoque, exatamente, né? Exatamente. Infelicidade. Com certeza. Tá certo. Professor Mucay, o senhor comentou agora há pouco com a gente sobre a mente que acaba atraindo a infelicidade ou a felicidade, né? Sim. Que tipo de mente que atrai a felicidade? Vamos falar de felicidade. Bom, aqui está escrito também, né? Cuidar primeiro da mente para depois cuidar das coisas. Isso. Então, vamos dizer, primeiro impacto que a gente tem, você vai analisar por quê. Porque eu sou azarado, porque eu sou infeliz, porque eu sou pobre, né? Isso é por quê. Então, nesse porquê, você procure começar a ver que você é filho de Deus, que você merece ser feliz e você tem capacidade para ser feliz. Então, vamos começar a mudar sua mente de hoje em diante, que você está nos ouvindo, né? A filosofia da Seichono prega exatamente isso. Qualquer situação que seja, você analise sua mente primeiro, né? O que está acontecendo agora é consequência do nosso pensamento do passado que se plantou e hoje está acontecendo. Então, vamos plantar uma coisa boa hoje, para que no futuro vamos colher a coisa boa. E para isso, né, o professor Masaharu Taniguchi nos recomenda nesse livro aqui, que é importante você fazer a meditação Shinsokan. Por quê? A meditação Shinsokan é uma oração que faz você refletir, né? Refletir. Por que está acontecendo isso comigo? Será que eu tenho algum pensamento, né, negativo, ou como foi dito agora, ter estoque aí de, né, pessimismo na sua mente? Você vai eliminando essas coisas e vai agregando, então, as coisas boas. Por exemplo, hoje, o tempo está bom? Agradeça ao tempo. Você ouve? Agradeça seu ouvido. Você pode falar, você pode ver. Tantas coisas boas que tem na nossa vida que nós podemos ir agregando para agradecer. E essa mente, então, vai ser treinado para ver sempre o lado positivo das coisas e fatos, e que a vida dele vai começar, então, tomar esse rumo conforme a sua atitude mental. Muito obrigado, professor. Livro A Verdade, volume número 9, que é esse bonitinho aqui, ó, que faz parte da coleção A Verdade. Esse é o número 9. Então, para você que está em casa agora, é só entrar no site www.sni.org.br/livraria virtual e ter acesso, então, não só A Verdade, volume número 9, como toda a literatura da Seichono, mas no dia de hoje, então, é esse volume aqui, número 9. O leitor está enroscando tudo aqui, é número 9 e o valor é só R$ 35,00. Então, caso queira adquirir o livro, e a minha sugestão é que realmente queira, só R$ 35,00 mais o frete. E também, para você que está em casa, que já está bem aí no final do ano, se você ainda não tem a palavra de luz do ano de 2013, ó,
para você ter aí, ó, não só uma, mas alguns exemplares no quarto, na sala, na cozinha. Então, Palavras de Luz, 2013, e para cada dia tem uma mensagem maravilhosa. E no dia 1, por exemplo, boas palavras criam um mundo melhor. Comece o dia assim, lendo essas mensagens e fazendo do seu dia a dia, então, com boas palavras, um destino cada vez melhor. E esse exemplar de 2013 está só R$10, só R$10. Então, para você que está em casa aí, ó, já faz uma listinha de pessoas que você queira presentear no final do ano. Tio, irmão, sobrinhos, netos, já compra um pacotinho, 10 exemplares desse, por exemplo, apenas R$100, e você pode então fazer aí a sua doação de Natal, Palavras de Luz 2013. Voltando então à frequência que atrai a felicidade. Professora Maria Murakami, aqui na página 127 diz assim: não leve para casa as preocupações do dia. E ocorre isso com a gente, né? Às vezes, sem querer, vai com os problemas do trabalho, do trânsito, para casa, né? Isso não é bom. Não, não deve mesmo. É como se trazer lixo para dentro de casa. É ruim, hein? Pessoas que levam para a cama as preocupações do dia, tá dormindo com peso nas costas. Como é que vai acordar bem de manhã? Vai acordar todo cansado. Então, o professor escreve, não leve para a cama as preocupações do dia, não leve para casa as preocupações do dia. Tudo que você viveu lá durante o dia, no trabalho, no relacionamento com as pessoas, na escola, por exemplo, as preocupações você deixa para fora da porta de casa. Para dentro de casa, lá você tem que considerar dentro do lar, um lar de Deus. Tá? No lar de Deus, onde vai a família tomar a refeição, inicia-se a oração, com a oração antes de tomar a refeição. Quando você vai entrar para o quarto, é um quarto, um lugar sagrado, onde você vai repousar o seu corpo. Então, tem que estar envolvido de uma vibração de bastante luz, de bastante paz. Por isso que o professor Mukai falou agora da importância de fazer a meditação Shisokan lá no resguardo, lá do seu quarto, né, para purificar. E aí o professor fala aqui, olha, por mais violenta que seja uma tempestade, chega um momento que ela se acalma. Por mais que você entre num túnel, o túnel sempre tem um fim. Então, todas as situações ruins que manifestam na nossa vida, elas sempre têm uma solução. E por esse motivo que é preciso ter, o que fala aqui, por mais agitadas que sejam as conturbações ao seu redor, chegará enfim um momento em que se acalmarão. Em primeiro lugar, é preciso acalmar a sua mente. Acalmando a sua mente, as conturbações ao seu redor só poderão acabar desfazendo-se e acalmando-se. E daí o que acontece é que quando a mente está agitada, as palavras que saem também acabam agredindo as pessoas. E por isso o professor fala, quando a mente estiver agitada, não fale. Por quê? Essas palavras que saem de uma mente que está agitada, fatalmente vai acabar ferindo as pessoas para quem você está dizendo. Não deve, nesses momentos, decidir as coisas precipitadamente. E qualquer providência que você for tomar, primeiro serene a mente. E como serenar a mente? Pegue o livro A Verdade, o 9, esse que nós temos em mão. Leve. Isso vai realmente fazer com que a sua mente serene. O Preto Enio estava fazendo a divulgação das Palavras de Luz. Se você pode adquirir esse livro através do site da Seichonoye, www.sni.org.br, ou pelo telefone 0800 770 2600. Mas uma outra forma de poder ter acesso à literatura da Seichonoye é passando a ser um mantenedor deste programa também, né, Enio? Também, né, professora? E se você passa a contribuir todos os meses com R$100, você terá todos os dias na porta da sua casa um livro de presente que vai pela nossa distribuidora. Enfim, os livros da Seichonoye fazem com que, pela simples leitura, a sua mente se serenize, a sua mente pacifica. E quando você faz isso, toda a situação ao seu redor começa realmente a desencadear-se de uma forma que faz com que você se sinta realmente feliz. Professor Yoshio Mukai, o senhor que já orientou muitas pessoas pelo ensinamento da Seichonoye,
Uma pessoa, por exemplo, não está bem, vai no médico e chega lá, percebe que a cara do médico já não está ajudando muito a gente aí pela reação dele, aí recebe lá um comunicado que a coisa não está boa. Sim. Como não levar para casa essa preocupação, assim, ai meu Deus do céu, será que eu vou morrer? Porque é uma coisa, penso que meio normal, essa reação nossa, né? Sim. Já chega em casa com a sentença de morte, por exemplo. E como não levar para casa esse sentimento ruim? Bom, como sempre nós estamos dizendo aqui nesse bate-papo hoje, e que nós temos que ter sempre a nossa mente positiva, né? Ver as partes boas das coisas e fatos, né? Então, naturalmente, se você vai consultar um médico, nós não somos contra a consulta da medicina, mas confie nele, gente. É a pessoa que estudou a vida inteira, né? Quer salvar a humanidade, tem no seu princípio salvar as pessoas. Então, se você vai à consulta de um médico, confie nele. Com certeza a palavra dele vai trazer palavra de otimismo. Mas se você vai desde o começo já desconfiando do próprio médico, né, você vai encontrar palavras negativas. Por quê? A nossa vibração se transmite, tá? Então, o que você tem na sua mente, emite. A pessoa capta e devolve na mesma frequência. Então, vamos dizer assim, para você ter uma frequência boa, começa a ler assuntos alegres, ou ouvir músicas alegres, e ter no cotidiano sempre o hábito de vivificar as coisas que estão ao seu redor, pensando em coisas boas, pensamento positivo. Com certeza, essa situação que você está enfrentando hoje vai mudar de acordo com o seu pensamento, seu hábito, né? Como diz a professora Maria, cada vez melhor. Então, essa palavra parece ser tão simples, mas cada vez é um passo que nós estamos progredindo, cada vez nós estamos chegando à nossa felicidade, à nossa prosperidade. Muito obrigado, professor. Voltando um pouquinho, não levar as preocupações para casa, professora. A senhora estava nos orientando, não levar para casa, não levar para a cama. A senhora também já nos orientou que a leitura de um livro que contém a verdade, isso ajuda bastante. O professor Mukai falou sobre a meditação Shinsokan também, né? Mas, às vezes, não estamos acostumados a esse tipo de reação, né? Deu uma preocupação, vamos rezar, vamos ler coisas boas. E alguém que está em casa, brigou lá com o chefe, se desentendeu no trânsito, está chegando nervoso em casa. Na prática, o que essa pessoa deve fazer antes de entrar em casa? Ou entrando em casa, o que ele deve fazer? Bom, em primeiro lugar, é aprender a dizer muito obrigado. Em todas as circunstâncias. E tudo já melhorou. Muito obrigado, tudo já melhorou. Essa palavra, muito obrigado, ela nos faz, assim, pessoas mais dóceis, né? No sentido de estar aceitando as situações que manifestam em nossa vida. Então, quando entra dentro de casa, muito obrigada. E outra coisa muito importante e simples, que é o sorriso. É o sorriso. O sorriso desanuvia qualquer situação e pode estar uma situação, um clima talvez pesado, mas quando você sorri, desarma as pessoas, não é assim? É verdade. Então, quando você entra para casa, tudo bem com vocês, hoje foi um dia maravilhoso, já começa a mudar a vibração, a sua própria, para o lado da luz. Aí, então, vai fazer com que as pessoas do seu lar também comecem a dizer, puxa, porque se o pai chega para casa com aquela cara fechada, pesada, todo mundo fala, olha, cala a boca, hein? Seu pai votou muito mal hoje, né? Então, nem abre a boca. Logicamente, numa situação assim, se repentinamente chega a mãe, senta na refeição e começa a contar sobre as coisas boas que aconteceram no dia de hoje. Gente, hoje aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu estava dentro do ônibus, não estava me sentindo bem. Uma pessoa veio, me acalmou, me deu um remédio. Nossa, como tem gente boa neste mundo. Pode nem ter acontecido, né, Enio? Exato. Mas pode até criar para fazer com que mude a vibração. E aqui o professor fala, nós devemos criar, assim, até de uma forma até um tanto forçada, uma situação para que reverta a vibração que está. E nada melhor para reverter como um sorriso e muito obrigado. Tá. Para quem criou que há muitas pessoas assim, que o casal leva para a cama as lamentações do dia a dia, reclama dos filhos, reclama do patrão, reclama... Isso não é nada saudável. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É aí que já começa a se instalar uma ruptura no relacionamento do casamento, né? É preciso, para
aproximar o casal, nada como muito obrigado por você existir, nada como fazer assim uma massagem nas costas, né? Massagem na sola dos pés, e estar assim se reverenciando e agradecendo mutuamente. Olha, qualquer rusga começa com uma palavra que é atravessada, que é dirigida em relação um ao outro. Maravilha. Professor Yoshimokai, falamos logo no começo, né, como mudar a frequência para atrair a felicidade. Né? Sim. Dizer que para quem está feliz, satisfeito, por exemplo, parece que tudo é fácil, né? Para quem não está bem, parece que é duro mudar essa frequência, porque tem alguma coisa, parece, programada aqui, né? Sim. O senhor já citou alguns exemplos de como fazer isso, que é, por exemplo, fazendo a meditação Shinsokan. Mas para quem ainda não conhece nem a meditação Shinsokan, está assistindo o programa da Seiichi no Ie pela TV hoje, ele está lá sintonizado, talvez, no programa tal, todo dia, só aquele programa. Caramba, mas existem outros canais, existem outras emissoras, né? Sim. Como fazer isso de uma maneira, assim, habitual, todo dia, a partir de agora? Bom, como nós estamos dizendo, tudo o que nós estamos captando é porque está dentro da sua mente. Mas se você sente que está captando coisas negativas, né, ou coisas ruins, mude um pouco o seu hábito de ver algumas notícias alegres ou ler, né, alguma, vamos dizer, até piadinha também, como se diz, a piada também, alguma situação traz alegria na mente da pessoa, tá? Então isso faz com que vai mudando o seu hábito, né, principalmente músicas. Não fique ouvindo músicas tristes, música de esperança, música de alegria, música que confraterniza com as pessoas, né? E o livro, então, é mais recomendado porque isso já vai gravar profundamente dentro da sua mente. Então, como nós temos esses livros aqui da Seiichi no Ie, diversos tipos de livros, né? E também a revista da Seiichi no Ie, que está em 3 segmentos, para jovens, senhoras e senhores. Vocês poderão adquirir alguma dessas revistas e buscar uma matéria que está ali dentro, ou relato de experiência, que tem muitos relatos dentro dessas revistas, e você vai ver que não é coisa difícil. A pessoa praticou e resolveu o seu problema. Por que você não faça o mesmo, adquirindo algumas revistas da Seiichi no Ie, ou se telefonar para essa 0800 770 2600, vocês poderão receber uma revista na sua casa também, né? Então, são fatos pequenos detalhes que vocês vão começar a transformar a sua vida para a felicidade, mudando o seu hábito, o seu pensamento, a maneira de orar. Tudo isso vem em um conjunto para que a sua vida melhore. Desejamos, então, que cada um de vocês sempre veja o lado positivo das coisas e fatos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Yoshimokai. Obrigado, professora Maria Murakami. Muito obrigado, obrigado pelas orientações. Muito obrigado a todos vocês, aos mantenedores do programa. Nosso muito obrigado. Então, fica uma recomendação para você que está em casa hoje, é ligar no 0800 770 2600. Além de ganhar uma revista, para quem ainda não ganhou, pode também adquirir dois itens que vai com certeza te ajudar a melhorar a tua vida. Um é o livro A Verdade, volume número 9, utilizado nesse estudo de hoje. E o outro item é a Palavra de Luz 2013, para você deixar pendurado aí na tua casa. Então é só ligar 0800 770 2600 do celular, do fixo, ou do celular 0 operadora 11 5014 2209. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seiichi no Ie de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens.
Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. O nosso programa só vai ao ar porque um grupo de amigos mantenedores efetua mensalmente a sua contribuição. São doações a partir de R$10 por mês que ajudam a iluminar a sociedade e milhares de vidas. Que tal? Some-se a nós nessa corrente que salva famílias e leva a alegria a todo o Brasil. Contribua e seja também grandemente abençoado. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5014 2209 e se informe, tá bom? Nossa vocação é mudar vidas, por isso, se quiser ver o progresso acontecer no seu cotidiano, assista sempre o programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, e eu tenho certeza que você vai atrair somente coisas boas, combinado? Só pode ter uma vida iluminada aquela pessoa que mantém acesa a luz de Deus em seu coração. Por isso, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família.